Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Vanilson Andrade e hoje trago um tema muito importante. Quero falar de três coisas importantes para o crente ser salvo. Você precisa crer para a salvação no Senhor Jesus, vigiar para não entrar em tentação e orar para receber as bênçãos de Deus. Quero falar dessas três coisas muito importantes hoje com vocês, em nome do Senhor Jesus. Já se inscreva no canal, deixe também o seu like e ative o sininho para estar recebendo as notificações. Amém? Bom, vamos começar falando a respeito de crer, né? Crer no Senhor Jesus. E todo aquele que crer no Senhor, com certeza será salvo. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, a Bíblia diz assim, que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é uma ordenança do Senhor Jesus e não tem como a gente revogar, não tem como sair fora, né, dessa ordenança. Então, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Também a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, sem crer é impossível alcançar a salvação no Senhor Jesus. É necessário que a gente creia no nome dele, que ele é poderoso para nos salvar através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Também no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, nós vamos estar vendo aqui agora, diz assim a palavra de Deus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'água viva correrão do seu ventre. Ou seja, rio de águas vivas correrão do ventre daquele que crer no Senhor Jesus, né? Que buscar na tua presença, que buscar na tua face. Amém? Bom, em Romanos capítulo 10, nós vamos estar vendo aqui também, e versículo 13, a palavra de Deus diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, crer, né? Esse é o primeiro ponto, né? Aqui, o primeiro tópico que nós estamos discutindo a respeito do crer. Então, se a palavra de Deus está dizendo que todo aquele que crê receberá, então nós temos que crer, invocar o nome do Senhor e crer que Ele é poderoso para nos abençoar. Amém? Então, creia, confesse o nome do Senhor Jesus Cristo e creia que Ele é poderoso para te abençoar em nome de Jesus. Amém? O segundo tópico é vigiar. Irmãos, nós temos que vigiar, porque o inimigo, a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor buscando a quem tragar, né? Buscando oportunidade. Então, se nós dermos uma brecha para o inimigo, ele pode trazer destruição à nossa vida, né? Pode trazer dor, sofrimento à nossa vida. Então, nós temos que vigiar. E nesse ponto nós vamos ver que no livro de Marcos, capítulo 14, né? Capítulo 14, versículo 38. A Bíblia vai dizer assim, Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, observa que o nosso espírito, ele sempre vai estar pronto para encontrar com Deus. Por quê? Ele é incontaminável, né? O nosso espírito, ele não se contamina com as coisas da terra. Ele é o sopro de vida de Deus em nossas vidas. O Espírito de Deus, ele sopra em nós a vida. Então, o nosso espírito, ele está ligado diretamente com Deus. Então, ele não se contamina. Por isso que Jesus disse aqui, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, a nossa alma, ela fica entre o espírito e o nosso coração e a nossa carne. Então, é preciso santificar a nossa alma na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo, para que receba, né, a salvação. Então, por isso que ele está dizendo que vigiai, para não entrar em tentação, ou seja, para não cair em tentação, porque são muitas, né, as propostas do mundo de prostituição, né, de engano, né, de enganação, de mentiras. Então nós temos que fugir dessas coisas, das obras carnais, para que alcançamos então a graça de Deus. Por isso que ele diz que nós devemos vigiar para não entrar em tentação. O livro de Romanos nós vamos ver também aqui, que tem uma mensagem muito importante para nós. E nós vamos ver aqui então, Romanos capítulo 8, versículo 6, a palavra de Deus diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Né? Por que que a palavra de Deus está dizendo isso? Porque a nossa carne ela se inclina para aquilo que é ruim, maligno, ou seja, para a mentira, né? Para o engano, né? Para a prostituição, ou seja, para a coisa fácil. E o reino de Deus não é fácil. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço, ou seja, perseverança em crer, orar, vigiar e buscar em Deus. Então, nós devemos o quê? Buscar o Espírito de Deus, fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos vida. Né? E Jesus diz que todo aquele que crê nele, que busca nele, tem vida e vida em abundância, ou seja, vida eterna. Então é necessário que nós venhamos nos esvaziar da nossa carne, dos desejos da nossa carne, né? Das tristezas do coração, para que a nossa vida, o nosso coração venha se alegrar no Espírito de Deus. Tá? Então assim, nós devemos vigiar para que a gente não venha cair, né, em tentação. Irmãos, quantas são as pessoas que caem nos mesmos erros, né, volta sempre nos mesmos erros, tropeçando e caindo, até levar um tombo maior, porque a Bíblia diz que a nossa carne é fraca. Então por isso que muita gente esfria, né, no amor de Deus, esfria na busca espiritual pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, e quer sair da igreja, quer sair da presença de Deus. Por quê? Buscou primeiro, né, as coisas dessa terra. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31. Busca aí primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é vigiando e orando, buscando na presença de Deus. Amém? Esse é o segundo tópico. Né? Nós lemos o primeiro que é crer, o segundo que é vigiar, e o próximo agora é orar. Nós vamos estar meditando agora na palavra de Deus para que a gente possa entender melhor. Então lá no livro de Colossenses capítulo 4, versículo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então veja bem que a apóstolo Paulo aqui aconselhando os colossenses a perseverar na oração, velando, ou seja, esse velando aqui também é vigiando, tá? E com toda a ação de graças, né? Orando para que Deus abra a porta para o evangelho. E ele diz também aqui que andai com sabedoria, né? Para o que estão de fora. E no versículo 6 ele vai dizer: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Ou seja, nós devemos ter a atitude dos dons do Espírito Santo. Nós devemos ter a atitude dos frutos do Espírito Santo. Mansidão, serenidade, amor, domínio próprio, autocontrole. Né? Só dessa forma, orando e também vigiando para que nós alcançamos a graça de Deus, para que Deus venha nos abençoar de todas as formas, né? Para que alcancemos então a vontade de Deus e ela seja perfeita em nossa vida, né? Para que seja agradável, né? Perfeita a vontade de Deus na nossa vida, boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Lá no capítulo 6 do livro de Mateus e versículo 4, a Bíblia vai dizer assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que o apóstolo quis dizer aqui? Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra de Cristo, ou seja, observando sempre a palavra de Cristo, a palavra de Deus, porque é ela que vai nos guiar por um caminho santo e justo, é ela que vai nos livrar, aleluia, de toda cilada do inimigo, e vai nos dar conforto, vai nos dar força para continuar perseverando em oração, santificando a nossa vida na oração para Cristo Jesus. Amém? Assim também diz a palavra de Deus no livro de Abacuque, né? Aqui no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: olha, eu me colocarei na minha torre de vigia e apresentarei a minha queixa ao Senhor e esperarei qual é a sua resposta. Então aqui o profeta Abacuque orando, ele diz na sua oração que ele apresentará a Deus a sua queixa, ou seja, o seu problema, as suas dificuldades, a sua luta,
e ele colocará na torre de vigia, ou seja, ele vai esperar com confiança, orando e esperando a resposta de Deus. Então nós precisamos sempre orar, crendo com toda a confiança na palavra de Deus e esperar no Senhor e descansar nele, como também diz o salmista, né? O salmista fala a respeito disso, de descansar no Senhor e confiar nele. Está lá no Salmos 37, que ele diz a respeito de confiar e descansar em Deus. Amém? Então, é necessário que na nossa oração em Deus haja confiança, né? Não podemos entrar em desespero. O desespero ele é sinal que não estamos confiando, né? A ansiedade para resolver as coisas, sendo que só Deus pode resolver as coisas para nós. Mateus capítulo 21, nós vamos estar vendo aqui também, em nome de Jesus, capítulo 21, e no versículo 22, a palavra de Deus ela diz assim: e tudo o que pedirdes na oração crendo, recebereis. Olha só o que Jesus nos diz aqui. Irmãos, não podemos orar a Deus e pedir alguma coisa para Deus já duvidando, né? Ou seja, no outro dia já entra em desespero sem saber se vai acontecer, se vai receber ou não a bênção, né? Deus não agrada disso. Deus agrada daquele que pede crendo. Jesus disse isso, né? Tudo que pedir ao meu Pai em meu nome crendo, recebereis. Então, quando você pedir, não deixe o inimigo soprar no teu ouvido que não vai acontecer, né? Ore com toda confiança, espere em Deus com toda confiança e Deus vai te dar a bênção no tempo certo. Amém? Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Primeiro ele prepara o nosso coração, primeiro ele prepara a nossa vida, para depois ele entregar a bênção. Tá bom? Deus sempre vai preparar a sua vida, para que você esteja pronto para receber a bênção de Deus. Assim como nós estamos preparando a nossa vida para receber o Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Nós temos que estar preparados e santificados para encontrar com o noivo. Amém? Então eu quero deixar aqui para você esses 3 tópicos que sem eles é impossível o crente receber salvação. É impossível você receber salvação em Cristo Jesus, receber as bênçãos de Deus, se você não tiver fazendo, né, esses 3 tópicos. Se você não estiver fazendo essas 3 coisas, é impossível que você receba a salvação em Deus e receba as bênçãos de Deus, que é crer, vigiar e orar. Então nós temos que fazer tudo isso para que a gente receba o melhor de Deus em nossa vida, a salvação, as bênçãos do Senhor, que o nosso coração venha descansar em Deus. Amém? Quero aqui orar com você em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, apresento a Ti, meu Pai, a vida dessas pessoas que estão orando comigo agora. Todos aqueles, meu Deus, que estiver vendo esse vídeo agora, eu peço, Senhor, que venha abençoar o coração deles, abençoar a vida deles, Pai, em nome de Jesus, para que possa crer, meu Deus, com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, para que possa vigiar, meu Pai, em todo o tempo, para que não caia em tentação, para que possa orar, meu Deus, e na oração, crendo que o Senhor é poderoso para salvar e para nos dar todas as bênçãos e também, meu Deus, para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.